Hello! Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Pra quem for... peraí. Pra quem for assistir depois... também seja muito bem-vinda. Assista da forma como você puder assistir. Hoje, o assunto promete ser muito... Promete não. O assunto é muito legal. É um assunto que eu gosto muito de falar. Inclusive porque tenho propriedade pra falar. Porque a trajetória que eu percorri de antes até hoje, digamos assim. Bom dia, Vanessa! É extremamente prazeroso, uma trajetória super divertida e legal. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui pra dona Sara, dizer: Sara, avisa a galera dos grupos de WhatsApp. Sara, avisa a galera da live. Pois bem, bom dia. Olhando aqui algumas carinhas de Dona Ingrid e Dona Ivani, carinhas conhecidas. Oi, Carla, bom dia. Bom dia, Solange. Solange foi minha mubete. Não sei se foi da primeira turma ou da segunda turma, né, Sol? Bom dia, Mariana. Bom dia, Vanessa. Então, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre como montar a sua rotina da manhã. E eu acabei de me tocar aqui a capa da live com fazer a sua rotina da manhã. É isso mesmo, uma rotina da manhã. Ou ritual da manhã. Antes de orientar vocês, contar pra vocês como é... Ó, meu café tá aqui, ó. Bom dia, Taianinha. Lícia. Regi. Bianca, Emanuele. Bom dia. Então, bora lá. Quando a gente fala sobre montar um ritual da manhã, né? Montar uma rotina da manhã, eu até respondi algumas caixinhas de pergunta ontem. Algumas seguidoras tinham algumas dúvidas, algumas necessidades. Jean, não consigo acordar cedo. Como é que eu monto minha rotina da manhã? Como fazer grandes leituras, ler muito livro? A gente vai falar um pouquinho aqui de cada assunto sobre esse dentro dessa live, tá? Mas eu não podia deixar de começar, antes de dar orientações para vocês de como vocês fazerem o ritual da manhã de vocês, eu não podia deixar de falar sobre como eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, como é que esse assunto entrou na minha vida. Eu, desde pequena, estudei a vida inteira no turno da manhã, na escola. Então, eu estudei a vida inteira no turno da manhã da escola e eu tinha muita dificuldade para acordar. E meu pai, ele sempre foi muito rigoroso, e que bom que ele foi assim comigo, a respeito de horário de acordar, horário de chegar nos lugares, chegar sempre cedo. E então, era uma dificuldade que eu sempre tive. Eu sempre tive minha mãe e meu pai ali, muito do meu lado, muito firmes como um pai e uma mãe tem que ser, de você precisa acordar cedo e você precisa chegar lá. Tá bom, essa foi a Jamile criança, Jamile adolescente, sendo forçada, né? E sempre apresentando muita dificuldade para isso. Assim, não muita dificuldade, mas uma certa dificuldade. E eis que Jamile entra na fase adulta, onde não tem papai e mamãe, não tem mais papai e mamãe, onde vem a vida te cobrar de certas coisas. E eu tenho filha desde que eu saí da casa do meu pai e da minha mãe, né? Desde que eu me casei com o Marcelo, existe Maria Laura, e Maria Laura foi muito cedo pra escola, e eu faço faculdade, enfim. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que a vida inteira eu acordei cedo, a vida inteira, quando criança e adolescente, e quando chegou na fase adulta, onde eu precisava continuar a acordar cedo para cumprir as minhas obrigações, se tornou muito difícil, se tornou muito dolorido, se tornou muito complicado. Então, e junto com essa complicação de precisar acordar cedo e não conseguir, existia um outro ponto. Ai, deixa eu ver que o ar-condicionado tá muito quente. E olha que tá um clima maravilhoso na cidade, mas tá muito quente. Tá abafado, eu tive que fechar a porta pra não acordar as crianças que ainda estão dormindo. Férias, né? Dormem até a hora que elas quiserem. E chegar na fase adulta,
eu preciso continuar acordando cedo para cumprir com os meus objetivos, meus compromissos, e eu não consigo. Tenho uma grande dificuldade. O corpo pede mais para ficar na cama, a cabeça pede para ficar mais na cama, aí vem a culpa por ficar mais tempo na cama, vem o trabalho, eu tenho digamos assim, o privilégio de trabalhar com um trabalho que eu faço os meus horários, eu sou empresária, então eu faço os meus horários, eu que defino a minha rotina. Então, ao ponto que isso é muito bom, que isso me dá uma certa flexibilidade, é muito ruim, porque você acaba precisando ser a sua chefe. E quando você é sua chefe e você não consegue cumprir com obrigações básicas que você se impõe, vem uma cobrança, uma culpa demasiada, uma cobrança, e quando você não chega lá, e aí vem aquela culpa maior ainda, que vai triplicando, que soma com ansiedade, enfim, gera um monte de coisa. Então tá a Jamilinha na fase adulta querendo acordar cedo, querendo honrar com seus compromissos, querendo fazer o que precisa ser feito, e junto com tudo isso, um caos na minha vida, em todos os pilares: casamento, filho, família, financeiro, trabalho. E aí foi nesse momento onde eu tinha essa rotina desregrada, uma rotina tipo, deixa a vida me levar, acorda a hora que der, faço o que der pra fazer, e cobrança, e ansiedade, culpa. Acho que muita gente aí se vê nesses sentimentos, né? Deixa eu subir aqui o celular. Então era esse misto de tudo isso. E aí eu comecei essa minha trajetória, buscando autoconhecimento, na verdade, o meu intuito quando eu comecei a buscar autoconhecimento foi fazer com que o meu marido mudasse, porque eu achava que ele era o problema do nosso casamento, né? Coitada, tadinho de mim. Não era nada disso. Então, comecei a buscar o autoconhecimento, porque eu queria mudar ele. Acabei vendo que existia um caminho muito mais fácil do que mudar o outro. Com certeza, um caminho muito mais fácil do que mudar o outro e prazeroso, que era mudar a mim mesma. E aí eu comecei a buscar a autotransformação, o autoconhecimento. E a necessidade por desenvolver uma rotina matinal, por acordar cedo, acabou se tornando algo mais suave, algo mais tranquilo, não como uma obrigação. Porque eu cresci a vida inteira ouvindo não só os meus pais, mas todas as pessoas dizerem não sei o que, quem não madruga cedo, madruga, me digam aí, tem um monte de ditado. Porque você tem que acordar cedo, você tem que acordar com o piar dos pintos. Que horas você acorda? Eu acordo todo dia às 7 da manhã. Meu Deus, às 7 da manhã. Meu Deus, às 8 da manhã. Ontem mesmo estava eu tendo uma conversa com a minha avó. Minha avó tem 60 e poucos anos. Minha avó Conceição, mãe do meu pai. E eu conversando com ela, e ela tem alguns princípios de ansiedade e tal, tudo mais, por conta da pandemia, né? Ela já é uma senhora. E eu conversando com ela, aí eu disse assim, e ela disse pra mim que acordava 11 horas da manhã. Aí eu disse assim, eu botando minha visão de mundo nela, né? Eu disse, vó, mas por que você tá acordando 11 horas da manhã? Tem que acordar cedo, mais cedo. Ela, pra quê, minha filha? Eu passei a vida inteira acordando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã pra ir trabalhar. Hoje eu quero mais ser feliz, eu não aguento mais isso, eu quero acordar a hora que eu quiser e tal. E aí eu olhei pra aquilo que ela me contou. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Isso mesmo, Lícia. Esse ditado aí é até suave. Tem ditados piores, né? Que deixa a gente mal. Quem quer acordar mais tarde, quem quer ter uma rotina matinal mais tarde, inicia ela mais tarde, sente até um peso na consciência, se sente terrível. Então, nessa minha conversa com a minha avó, ela me falou isso, eu me calei. Me coloquei no meu lugar de neta, porque eu não ia interferir na vida da minha avó, ou nas certezas que minha avó tem aos 60 e poucos anos, sendo que eu só tenho 26, não vivi nada do que ela viveu, não sei da história dela, não sei quanto foi difícil a trajetória dela, ela chegar até onde ela tá. Mas me caiu uma ficha muito legal, me veio uma lição muito legal. Eu disse assim, caraca, hoje eu tenho a opção, a minha profissão me permite isso, eu tenho a opção de acordar mais tarde, dormir mais tarde, acordar mais tarde, e não o faço. E hoje, para mim, buscar acordar cedo não é sinônimo mais de sacrifício, mas sinônimo sim de consistência, é sinônimo de viver a vida. Pra Jamile, é sinônimo de viver a vida, é sinônimo de produtividade, vem como algo leve.
mas isso precisou de muito tempo de transformação. Então, voltando lá pro início da minha história, né? Tava eu lá, então eu comecei a entrar nesse mundo do autoconhecimento e comecei a ler muitos livros e também em alguns cursos que eu fiz, a ser instigada a dar mais atenção para essa rotina matinal, para as primeiras horas do meu dia. E vários cursos que eu fazia, a gente sempre sai de lá com atividades para serem feitas, com missões a serem feitas, coisas pra gente aplicar. Não adianta você ir pro curso, não adianta você fazer um MUBA, ou você fazer o Despertar, ou qualquer curso meu, ou qualquer curso de qualquer pessoa, ir lá, sentar o bumbum, anotar tudo, ver um monte de ensinamento, pegar aquilo e não aplicar nada, não adianta. Então, todas as vezes que eu fazia esses cursos, saía de lá com uma porção de coisas a serem feitas, a serem de fato executadas para entrar melhor todo aquele assunto, todo aquele conteúdo que foi aplicado. E na maioria desses cursos sempre vem atividades voltadas para amanhã, para você fazer logo quando acorda, né? E as explicações de por que fazer essas atividades quando acorda, por que acordar cedo, para mim sempre foram muito vagas, muito vagas. E eu sempre ficava naquela, tá, mas pra que eu tenho que acordar cedo? Mas por que eu tenho que fazer isso? Tenho que fazer aquilo outro? E aí tem o exemplo de um livro que foi um dos primeiros sobre rotina matinal que eu li, que é muito gostoso, só que as pessoas trouxeram ele, a maioria das pessoas vem fazendo a interpretação errada dele, que é o livro Milagre da Manhã. O livro Milagre da Manhã virou modinha, acho que lá em 2018, mais ou menos, virou modinha. Todo mundo lia, todo mundo fazia seu Milagre da Manhã, todo mundo postava, não tanto quanto hoje, mas as pessoas postavam no Instagram, famosos liam Milagre da Manhã, divulgavam esse livro, acho não, deve ser um best-seller, deve ter vendido aí, sei lá quantas unidades. Brasil afora, do mundo inteiro, esse livro ficou super famoso. Milagre da Manhã. E ele, na mesma época, foi um dos primeiros livros sobre rotina matinal. E algumas pessoas começaram a amar o livro e outras pessoas odiarem. E aí eu quero entrar num ponto com vocês. Se você nunca leu Milagre da Manhã, ele é muito legal. Muito legal. Tem algo que as pessoas distorceram nele, que ele, de fato, não fala sobre isso. E as pessoas, por um motivo, saíram disseminando, até quem nunca leu o livro saiu disseminando essa ideia. Que o Milagre da Manhã manda você acordar às 5 horas da manhã. E o Milagre da Manhã, o livro, ele em momento nenhum, ele fala pra você acordar às 5 horas da manhã. Ele diz pra você acordar de 30 a 40 minutos mais cedo do que o habitual, do que você geralmente já acorda. Então, a maioria das pessoas que precisam iniciar suas atividades, que levar o filho pra escola ou entrar no trabalho às 8 da manhã, acordam por volta das 6 da manhã. 6, 6 e meia, dependendo de onde você mora, talvez você acorde mais cedo. Então, o que ele pede, o que ele aconselha, não é que você... Deixa eu só achar o pedido. Não é que você acorde às 5 da manhã, mas que você acorde um pouco mais cedo do que o habitual que você acorda. Pra quê? Para que você introduza uma rotina matinal que vai te fazer muito bem ao longo de todo o teu dia. E aí eu quero trazer para vocês agora o pulo do gato, né? E fiquem até o final, porque eu vou contar um negócio para vocês no final muito interessante sobre essa live, sobre esse conteúdo todo aqui. Tem uma coisa aqui que ninguém fala, que ninguém explica, que ninguém conta, que isso aqui é extremamente precioso. Aí eu te pergunto, você tá preparada agora para ver uma das coisas mais sensacionais, empolgantes, incríveis da tua vida? Eu vou te contar agora. Se você não conhece sobre isso, eu vou te contar agora. Talvez algumas pessoas tenham uma certa resistência sobre isso que eu vou falar agora, mas independente da resistência que você tem ou das crenças que você tem sobre isso, coloca numa caixinha no teu coração e não descarta o que eu vou te dizer agora. Sim, vai pesquisar, vai atrás, vai buscar mais informações sobre isso. Eu vou tentar explicar de uma forma resumida, porque é um assunto complexo. Vamos lá. A nossa mente, ela é subdividida em duas partes. E quem fala isso é um PhD chamado Dr. Joseph Murphy. Ele trouxe a teoria da mente consciente e da mente subconsciente.
E é muito interessante porque ele traz a mente consciente e a mente subconsciente com embasamentos científicos. Então, não é um conteúdo esotérico, não é algo... É voltado para o espiritual, sim, mas não é só espiritual. De fato, é comprovado que isso existe. Então, nós temos duas mentes. A mente consciente, que é a que a Jamile está raciocinando tudo aqui, é a que eu estou falando com você. É a parte da minha mente responsável pela minha decisão consciente do que eu vou fazer agora, das minhas ações. É a parte responsável pela criação do raciocínio, é a parte do meu corpo responsável por eu tomar decisões. Agora eu vou andar, agora eu vou comer, agora eu vou fazer isso. Essa parte da mente é a mente consciente. E existe uma outra parte da nossa mente, que é a famosa mente subconsciente ou inconsciente. E nos meus cursos eu falo muito sobre isso. E o que acontece? A maioria de nós estamos trabalhando e focados o tempo inteiro na mente consciente. Quando você aprende um ensino novo, é para a mente consciente. Quando você trabalha uma porção de coisas em você, geralmente é sempre pensando na mente consciente. A maioria das pessoas não ligam muito para essa parte. Ou não percebem que ela de fato existe. E o que acontece? Todo mundo nasce com a mente subconsciente e a mente consciente. E essa mente consciente, desde que você nasce, vem com uma programação. Aí a gente entra um pouco pro campo da espiritualidade. Vem com uma programação perfeita de fábrica para te levar para uma vida cristalina. Ou em outras palavras, para te levar para uma vida maravilhosa, uma vida próxima a Deus, uma vida de abundância, uma vida feliz. Você já vem pré-programado com essa mente para o bem, para a criatividade, para experimentar coisas novas, para você aprender a se abrir e tudo mais. Só que à medida que a vida vai acontecendo, a gente vai colocando coisas na mente consciente, vai acontecendo fatores da nossa vida, situações da nossa vida, que esse código que a gente já nasce da mente inconsciente, ele vai mudando, ele vai transformando, ele vai perdendo meio que a originalidade dele e vai transmutando para algo, às vezes, na maioria das vezes, nem tão bom. Então, é aí que vem os rótulos, é aí que vem as crenças limitantes, vem os vícios emocionais, e tudo isso vai interferindo nessa mente pura que te leva para o bem, que te leva para Deus, que te leva para o bem comum, para o melhor funcionamento do teu corpo. Essa mente inconsciente também, gente, ela é responsável pelo funcionamento do teu corpo. Você tá agora aqui me assistindo, você não tá pensando assim, agora eu vou respirar. Agora eu vou respirar de novo. Agora eu vou respirar. Agora o estômago tá mexendo. Agora o coração tá batendo. Você não precisa pensar. Você não precisa conscientemente dar diretrizes pro teu corpo do que ele tem que fazer, como as tuas células têm que se regenerar, que o teu fígado tem que trabalhar, que o teu estômago tem que digerir, que o teu intestino tem que se movimentar. Tudo isso já vem pré-programado. Aonde? Lá na mente inconsciente. Então, é a responsável também pela homeostase do teu corpo. Então, todas as vezes que você, ao viver, ao fazer algo, ao trabalhar no dia a dia, ao ser criança, a passar por uma porção de coisas, vão acontecendo coisas não tão legais na tua vida, isso vai direto e altera o teu inconsciente. E aí vai alterando. Aí o Dr. Joseph Murphy, ele fala até o seguinte: o que você gravar na mente subconsciente, ela moverá céus e terras para realizar. Então, o que isso significa? A gente nasce, digamos assim, tentando simplificar, mas não é exatamente assim, tá mais simplificando. A gente nasce puro, bom, rumo a uma vida extraordinária, e à medida do que a gente vai nascendo, vai crescendo, a gente vai aprendendo coisas que vão meio que destruindo ou deteriorando essa mente consciente. E você chegou no dia de hoje, aqui, eu estou sendo esse canal de transmissão de informação para você, te ensinando algo novo, algo agora para você ter acesso na sua vida, que agora, a partir de agora que você tem consciência sobre isso, você passa a ter um nívelzinho a mais de consciência para poder mudar, melhorar, transformar essa mente inconsciente. Então entenda, tudo que você faz hoje, cada micro decisão, cada nano decisão, a decisão de continuar assistindo essa live ou não, a decisão de tomar um café agora ou não, a decisão de tomar um banho ou não, a decisão de acordar mais cedo ou não, a decisão de brigar,
as micro decisões, as macro decisões que você vai tomando no seu dia, o que você vai fazendo no seu consciente vai interferindo diretamente no teu inconsciente. Então, por isso que tem aquele ditado que aquilo que tu fazes é o que tu és. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Por quê? Os nossos hábitos, o que a gente vai fazer no nosso dia a dia, o que a gente vai implementando como verdades no nosso consciente, vai mudando ou para levantar mais esse subconsciente, para deixar ele mais límpido, ou então para degenerar ainda mais esse inconsciente. Estão conseguindo me entender, se ater ao raciocínio? Então, por exemplo, como é o teu dia a dia? Como é a tua rotina? Como é que funciona o teu acordar? Você, hoje, se eu pudesse conversar com as pessoas mais próximas a você e perguntasse para elas, fulano de tal, como é que é a Alicia? A Alicia no dia a dia dela, a Viviane, como é que elas são? Como é que elas estão? Aí você talvez me dirá, eu tô mais tranquila, eu tô mais de boa e tal. Aí o teu marido, ou teu namorado, ou a pessoa que convive com você diz assim, ela é estressada, ela briga por tudo, ela começa as coisas e não termina, enfim, me fala um monte de coisas. Se eu perguntasse para a pessoa que convive mais próximo a você, qual o feedback a pessoa me daria sobre como você é no seu dia a dia, como você vem se comportando? Por quê? Porque às vezes a gente está aqui a gente está aqui buscando algo, né? Eu estou aqui buscando ser melhor, eu estou aqui buscando crescer espiritualmente, eu estou buscando ter melhores resultados, mas eu não percebo que essa minha busca talvez esteja errada ou que talvez eu não esteja de fato tendo resultados. E as pessoas ao meu redor conseguem ter uma visão mais ampla do que eu de fato estou entregando, de fato dos meus resultados. Porque quando a gente está muito focada em buscar se tornar melhor e não está fazendo da forma correta, não está subindo a montanha correta, não está fazendo os passos que deveria estar, então os nossos resultados não são condizentes, mas eu estou buscando isso aqui e às vezes eu me engano de que eu estou melhorando, de que eu estou melhor e os meus resultados não são condizentes com essa mentalidade que eu estou tendo. Então eu estou querendo saber dos teus resultados hoje, não sobre quem você quer se tornar ou quem você almeja se tornar. Como é que está sendo teus resultados? Como é que você está sendo como pessoa? Como é que você está lidando com as pessoas ao teu redor, as pessoas que convivem com você? Elas estão, caraca, fulana tá melhor, tá mais concentrada, tá mais entregue mesmo. Não, cara, continua estressada, continua do mesmo jeito, ela até tá se esforçando, mas ela continua do mesmo jeito. Como é que tá? Então, o que acontece é porque, dependendo de como você está fazendo esse caminho, talvez ele de fato não esteja te trazendo os resultados que você precisa ou que você almeja e você precise ir por um outro lado, acessar um outro caminho ou entender algum conhecimento que até então você não tinha, como por exemplo sobre o poder do subconsciente. E por que, Jean, que você está falando de subconsciente, de mente, que conexão isso tem com fazer o ritual da manhã? Agora a gente vai conectar esses dois mundos. Agora que é o boom da questão. Agora que vai a cabeça de vocês vai fazer assim, ó. Vai encaixar as peças onde deveria encaixar. O que acontece? Existe dois momentos do nosso dia onde essa mente inconsciente, esse subconsciente, ele está mais sensível. A gente consegue acessar ele de uma forma melhor. Porque entenda, se existe dentro de você uma parte de você que já sabe exatamente o que fazer, que já sabe exatamente como começar a andar em direção da sua vida extraordinária, como começar a andar rumo à tua melhor versão, se já existe uma programação dessa dentro de você, o que nós precisamos é fazer o quê? É acessar essa programação que já existe dentro de você e deixar que ela te conduza. Porque, ao contrário do que a gente pensa, o consciente é só um pedacinho da nossa mente. A maior parte da nossa mente é o inconsciente, é o subconsciente, que é a mesma coisa, subconsciente e inconsciente. É a mesma coisa. Então, por que muita gente desenvolve uma porção de metas, faz um planejamento extremamente satisfatório, mas na hora de executar não consegue? Porque está trabalhando com a mente consciente.
não está trabalhando com o subconsciente para você, de fato, ter resultados precisos e resultados que te levem rumo à tua vida cristalina, que é o nome que eu dou para a vida extraordinária, para a vida que você sempre quis, para a plenitude na sua vida, não adianta só acessar o consciente, a gente precisa acessar esse subconsciente. Por quê? Porque, por exemplo, que a meditação é bom? Porque a meditação, ela não age no consciente, ela age no subconsciente. Ela vai trazer a calmaria suficiente para o consciente diminuir e o subconsciente poder falar mais alto. Sabe, quando você tem uma intuição e você, de fato, algo por conta da sua intuição, você percebe, caraca, que bom que eu tive essa intuição aqui. A intuição é o nosso inconsciente aflorado. Então, toda vez que você sentir que tá conectada consigo mesma ou que veio uma mensagem quase que de Deus, é porque o seu subconsciente está aflorado, e isso é maravilhoso. Porque é como se você estivesse retornando para a sua essência, retornando para quem você de fato é. E aí, existem 2 momentos do nosso dia, na verdade, um momento no nosso dia, que esse subconsciente aflora mais que o consciente, que é o momento que a gente está dormindo. No momento do nosso sono, é quando a gente está dormindo, é que o consciente, que é essa mente que pensa, relaxa, e o subconsciente aflora. A gente consegue ter mais acesso sobre ele. É por isso que hoje em dia, com o avanço da neurociência, tem muitas terapias que são feitas com a pessoa dormindo. Por isso que hoje existe uma preocupação gigantesca em relação ao sono. Eu, dentro dos meus trabalhos, dentro dos meus cursos, né, eu entendi essa necessidade da gente se atentar para o sono por conta dessa mente inconsciente. E a minha intenção aqui é fazer vocês também refletirem sobre isso. O quanto um bom sono é importante. Porque é o momento que a mente consciente esvazia e o subconsciente sobe. E que é a nossa essência pura quando a gente tem acesso a isso. Então, agora que entra sobre a rotina matinal. Por que é importante uma rotina de manhã cedo, boa, com boas vibrações, que você faça atividades legais, que você faça o milagre da manhã. Aí agora eu vou te justificar porque de fato o milagre da manhã ou qualquer outra técnica de rotina matinal é importante para o teu dia. Porque os momentos onde a tua mente subconsciente está mais sensível, a gente pode ter mais acesso a ela para que ela possa nos dar as diretrizes do nosso dia seguinte, é no momento do sono. Só que no momento do sono, a gente está dormindo. E tem que dormir mesmo. Só que ali, mais ou menos 1 hora antes de você dormir e 1 hora depois que você acorda, é aonde, quando você está acordada, que tem a maior janela de acesso a essa mente inconsciente. Conseguiu entender? Dani, O Poder do Subconsciente fala praticamente só sobre isso. Esse livro é um dos meus livros de pesquisa, que é do Dr. Joseph Murphy. É sensacional, um dos meus livros assim de cabeceira hoje. Vou deixar ele até como sugestão para vocês. Eu já dei esse livro como sugestão outras vezes. É um livro sensacional. Ele fala, gente, muito aprofundado sobre isso, e ele também traz algumas técnicas de cocriação. Isso também é muito importante. Então, o teu dia, escuta só o que eu vou te falar. O teu dia não começa quando você acorda. O dia de hoje são o quê? 5, de janeiro? O dia de hoje, 5 de janeiro, não começou na hora que você acordou. Começou ontem, antes de você dormir. Então, o nosso dia, para que o dia 5, para Jamile, ou para Orilene, ou para qualquer outra pessoa que esteja aqui me assistindo agora, o teu dia, para ele continuar, para ele ser bom, ele começa na noite anterior. Então, no Despertar, que é o meu próximo curso que eu vou lançar, e vocês sabem, que já teve uma edição dele gratuita, eu entreguei conteúdos extraordinários gratuitos para vocês, que foi, acho que 2019, foi ano passado, Despertar foi ano passado. Então, a gente eu trago para vocês essa sensibilidade para poder olhar para a tua rotina antes de dormir e a tua rotina quando você acorda.
E aí hoje eu quero me ater à parte da rotina quando você acorda. Essa rotina, dependendo da qualidade que ela for, dependendo de como ela acontecer, ela vai te tranquilizar no restante do dia, ou ela vai te deixar para baixo. Ou você vai ser produtiva, vai fazer o que gostaria de ser feito, vai entregar o que precisa ser entregue, ou você simplesmente vai ter mais um dia cansativo, exaustivo, como qualquer outro. Quem aí é mãe sabe muito bem que, principalmente que os filhos estudam de manhã, é muito puxada a rotina de manhã, pelo menos aqui em casa é. E graças a Deus, aqui em casa já caiu por terra. Sara, anota isso aí, cara. É muito bom esse insight que tu teve. É isso mesmo. É engraçado que quando temos filhos, estabelecemos rotina para dormir, porque acreditamos no benefício, mas não cuidamos da nossa própria rotina. A gente faz isso e não faz consciente de que, eu quero que meu filho tenha uma boa rotina para dormir. A gente não faz consciente. Por exemplo, o entendimento de que é à noite que a gente cresce é muito recente, porque a ciência sobre isso é muito recente. Então, por exemplo, os nossos avós não tinham muita consciência disso, era tudo muito empírico, né? E aí a gente passou agora por uma não é nem por uma era, mas por uma geração muito contestadora, que não quero nada que me remeta ao passado, não quero fazer nada. Então, e hoje a gente está recuperando algumas coisas que os antigos diziam que era bom, depois parou de ser feito porque parecia não ver nenhuma lógica daquilo, e aí vem a ciência e comprova muitas coisas que os antigos, as pessoas mais velhas, os nossos bisavós, eu não digo nem avós não, eu digo bisavós, diziam que era bom, e isso se perdeu. Então, por exemplo, hoje eu comecei hoje não, já tem alguns dias, eu comecei a implementar, sem obrigação ainda, na minha rotina. Olha, eu saindo do tema, mas eu volto já. Eu comecei a empregar, a partir de hoje, de fato, mas sem obrigação, uma coisa na minha rotina, que é beber água fervida. Você já ouviu falar sobre isso? Sobre a importância de beber água fervida? Sabe por que beber água fervida? Eu convido que vocês façam suas próprias buscas e vocês vão atrás das suas próprias informações. Mas aqui é um conhecimento ainda empírico, ainda não me aprofundei nisso, mas eu vou trazer um pouquinho para vocês do que eu sei. Antigamente, isso era hábito entre os antigos, entre os mais velhos, de beber água fervida. E isso se perdeu. Talvez se você conversar com seu bisavô, se você ainda estiver vivo, ou seu avô mesmo, conversa com ele sobre o hábito, se ele já teve o hábito, ou se ele conhece alguém que tinha um hábito de tomar água fervida. Pô, Jamile, que maluquice, por que tomar água fervida se a gente já tem água potável, bebedouro? Aqui em casa, a água é alcalinizada. E eu preservo muito a qualidade da água que a gente bebe, né? Principalmente aqui em São Luís, precisa ter um bebedouro, uma água mais tratada, porque a gente não tem saneamento básico de qualidade. Então, se não tem saneamento básico de qualidade, a água que vem no encanamento pode se misturar ali um pouco com as fezes, enfim, com esgoto, e vir cloriformes fecais na água e várias outras impurezas, enfim. Então, quanto menor aí fica essa informação aí pra você que é de qualquer cidade, qualquer estado. Então, quanto menor ai meu Deus, esqueci o nome. Quanto menor a taxa de tratamento de esgoto na sua cidade, ou de, né, enfim, quanto menor, maior a probabilidade da água vir contaminada. Então, fiquem muito atentos à água que você bebe. Mas, independente da água que você bebe diariamente, essa água fervida, para que ela serve, né? A água, quando ela ferve, ela acaba formando íons, acho que é íons negativos, íons positivos. Ah, meu Deus, íons é negativo, né? Enfim, ela acaba formando íons e essa água se torna uma água ionizada, né? Se você ferver uma determinada porcentagem da água, a água acaba ficando ionizada. Então, é uma água que traz mais oxigenação para as tuas células. Não é, então agora eu vou beber só água ionizada, água fervida. Não beba só água fervida. Beba água normal, seus 2 litros de água, 3 litros por dia, e beba a água fervida, porque ela vai ajudar a tirar as impurezas do teu organismo, ela ajuda a ter os rins, o fígado, enfim.
tem múltiplos benefícios a água fervida e água ionizada, inclusive como terapia em jejum, tá? Em jejum, toma água fervida, água ionizada. Não é pra tomar água pelando, é pra tomar água só fervida mesmo. Fervida e espera esfriar um pouquinho, aí você toma. É gostoso? Não, não é. A água tem um sabor diferente? Tem. Mas diz que tem, além desses benefícios, né, ela ajuda a regular o intestino, enfim, um monte de coisa. Essas são as minhas pesquisas, por isso que eu ainda não trago como filosofia, mas estou compartilhando essa informação. Vá atrás também de saber disso, que diz que é muito bom. Imagina, tem um remédio super barato em casa, algo que vai ajudar na homeostase do teu corpo, sensacional. Agora esquece a água, vamos voltar pro assunto da rotina matinal da manhã. Então, a importância da gente ter essa rotina, a primeira hora do nosso dia, ela vai influenciar no restante do nosso dia. Além do fato de que a primeira hora do dia e a última hora do dia são as horas que o nosso inconsciente está mais sensível, a gente consegue limpar, tirar aquelas crenças, feridas de infância, enfim, tudo aquilo que fica ressoando, que te traz medo, esse é o momento. Então, é isso. Então, se você, por exemplo, no seu dia a dia, você percebe que você é estressada, que você fica cansada, chega no fim do dia, nada sai como você gostaria, todos os dias você se sente cansada, se sente improdutiva, o dia você sente que fez um monte de coisa, mas chega no final do dia, caraca, passei o dia todo fazendo um monte de coisa, mas a sensação é que eu não fiz nada. Porque deve ter um monte de problema aí. Falta de planejamento, falta de foco, falta de consistência, tá subindo a montanha errada, tá tendo múltiplos focos, enfim, mas tudo isso dá para organizar. Mas a parte mais importante para que isso comece a se organizar é você montar uma rotina matinal, o seu ritual da manhã. Isso mesmo. E aí eu te justifico isso também, sabe por quê? Se você olhar para trás, ou se você olhar para tudo na vida, você vai perceber que para tudo tem um ritual. Quando você vai na igreja, seja ela católica ou evangélica, tem um ritual. Quem é da igreja católica, e eu frequentei por muitos anos, ainda frequento, você sabe que você chega e aí tem um momento das músicas, né? Não nem louvores, das músicas. E aí tem a Eucaristia, e aí tem o momento de ouvir a palavra, tem o momento do sermão, e aí você sabe a hora de sentar, a hora de levantar, a hora de ir pra fila pra pegar a hóstia. No momento no culto evangélico, é a mesma coisa, você chega, tem o momento do louvor, tá todo mundo dançando, todo mundo batendo palma, agradecendo a Deus, orando. E aí tem o momento de ouvir a palavra, que vai ser comungada naquele momento, e aí todo mundo levanta para ouvir a palavra de Deus, aí agradece, senta para ouvir o sermão do pastor, ouvir a palavra do pastor, levanta de novo, tal, enfim. Agradece, oi, prazer, todo mundo e tal. Tudo tem ritual. Natal é um ritual. Tem o peru, todo mundo busca ter o peru. Na Páscoa é o ritual do ovo de Páscoa. E no Natal acorda, tem um presentinho. Enfim, a gente vai tendo símbolos e momentos e situações nas coisas que envolvem rituais. E a gente gosta de ritual. O ser humano, ele gosta de rotina. O nosso cérebro gosta de rotina, gosta de ritual. Por quê? Porque traz uma sensação de acolhimento, de você estar num espaço que você já conhece, que você já domina. Então, o momento da manhã, você desenvolver o seu ritual. Então, eu não vim aqui para ensinar vocês a como vocês fazerem o meu ritual da manhã. Eu tô aqui para estimular, fazer vocês desenvolverem o próprio ritual de vocês. Porque se eu virar e te dizer, olha, eu acordo entre 5:30 da manhã e 6 da manhã todo dia, e aí eu não abro mão da minha oração, aí eu medito, eu leio um livro, faço minhas frases, vou te dizer um ritual meu, que na verdade vocês já sabem, para quem me acompanha nos stories, mas que talvez não se encaixe com você, que talvez não contemple as necessidades que você tem na sua vida, ou não contemple o lugar que você mora, ou não contemple o teu perfil de pessoa, ou não contemple a tua constituição de família, a tua cultura, os teus valores. Então,
hoje, a live de hoje, não é para eu te ensinar um passo a passo de como você montar o seu ritual, mas é para que você entenda a importância dele. E aí eu vou dar para vocês algumas diretrizes, algumas coisas que vocês podem fazer para montar o ritual de vocês. Mas mais importante do que eu te disser o que você fazer, é você entender a importância de fazer isso. Para que você comece a tornar os teus rituais momentos inegociáveis. Que você não negocie o seu momento consigo mesma, o seu momento de oração. Posso acordar tarde, posso acordar atrasada, mas eu não deixo de fazer isso, não deixo de fazer isso, não deixo de fazer isso. Por quê? É o momento que você vai ter de conexão consigo mesma. É o seu momento de reestabelecer consigo mesma a sua sobriedade, a sua tranquilidade, os seus valores, de você restaurar a sua essência e caminhar rumo à sua vida cristalina, a vida que você deseja. Então, coisas que eu vejo que são muito importantes, que você pode usar no seu ritual matinal, tem uma porção de coisas. Você pode beber água fervida, você pode raspar a língua. Por quê? Porque raspar a língua tira todas as toxinas do teu corpo. Você pode fazer uma oração. Você pode escrever no diário. Eu tenho um diário. Eu escrevo no meu diário. Aqui, ó. E é tão prazer. Gente, é muito bom. Ó, esse aqui é meu diário. Peraí. Oxe, aqui é o final, já, meu Paiva. Eu escrevo no meu diário, ó. Todo rabiscado. Eu escrevo no meu diário. Ultimamente, tô fazendo o meu mandala. Esse mandala é inspirado no mandala lunar, tá? Eu faço esse mandala. Esse aqui é o de dezembro. Porque dezembro, a metade eu fiz de uma forma, aí eu comecei a fazer desse jeito, funcionou muito melhor. E aí eu tô fazendo esse aqui agora, que é o de janeiro. Então, você pode fazer uma leitura de um livro. Cara, se você mora numa casa, experimenta todo dia acordar e ter um momento em contato com a natureza. Simplesmente sentar assim num pedaço de tijolo e botar o pé no chão, botar o pé na terra. Buscar sentir a natureza, perceber, ver Deus nos mínimos detalhes, ver Deus nas plantas, ver Deus nos animais, ver Deus no céu. Buscar entrar em conexão com o lugar que você mora e consigo mesma. Uma outra forma que você pode montar o seu ritual é orar, rezar o Pai Nosso. Rezar o Pai Nosso, você pode meditar, fazer uma meditação guiada, botar no YouTube, meditação guiada assim, assim, assado. Tem várias meditações sensacionais. Você pode fazer o yoga, você pode fazer uma caminhada, você pode andar de bicicleta. Eu adoro andar de bicicleta de manhã. É muito gostoso. Eu moro perto do mar, então eu pego a minha bicicleta, eu vou lá, que aqui tem um braço assim de pedra, né, que faz a gente ir lá perto mesmo, no meio do mar, que é chamado de espigão. Então eu vou lá no espigão, fico lá na ponta do espigão, ouvindo o mar. Às vezes eu vejo os barquinhos de pescadores passando. E eu gosto de fazer frases, eu gosto de escrever 3 motivos de gratidão, eu gosto de escrever minhas características do eu sou, eu gosto de... O que é características do eu sou? Tem várias características que eu quero ressaltar dentro de mim, que eu faço no exercício visual, às vezes no espelho, ou então de escrita, reafirmando que eu sou aquelas características. Eu sou organizada, eu sou disciplinada, eu sou responsável, eu sou consistente. São características que eu venho reafirmando em mim para fazer isso ressoar. E assim, tem uma porção, uma infinidade de coisas que você pode fazer no seu ritual matinal. Só que o ritual matinal que funciona para você, que funciona para mim, talvez não funcione para você. Mas eu te convido para que a partir de amanhã ou então depois que acabar essa live, você experimente rituais diferentes. Você se propõe a fazer coisas diferentes. Caraca, eu nunca meditei na minha vida. Deixa eu buscar aqui essa meditação que a Jan tá falando no YouTube. Meditação guiada de 1 minuto. Meditação guiada de 5 minutos. Deixa eu fazer isso aqui. Caraca, eu lembro da época que eu escrevia diário. Cara, se você tinha diário na sua infância, na sua adolescência, se desafia a resgatar esse hábito.
a continuar tendo esse hábito, você vai perceber que, tipo assim, meu Deus, por que eu parei de fazer isso na minha vida? É tão bom quando implementar. Tem dias que eu não escrevo no diário, eu simplesmente não tô afim. Tem dias que eu escrevo uma página inteira, tem dias que eu escrevo 2 frases. Então, assim, é muito bom, porque todas essas micro atividades, para você fazer logo na primeira hora do teu dia, eles vão te trazer o quê? Consciência para o momento presente. Conexão com a tua própria essência. E todas essas atividades que eu tô te orientando aqui a experimentar, a fazer elas, que vão te reconectar com a tua própria essência, são atividades que todas elas só vão te trazer coisas boas, de sentimentos bons, boas sensações. Então, por mais que você não acredite na mente consciente ou subconsciente, porque é um assunto muito novo para muita gente, se você nunca ouviu falar sobre isso, fica assim até meio bugado. É difícil de entender de primeira. É muito difícil. Então, por mais que você não acredite na mente subconsciente, acredite no poder, então, de começar a primeira hora do teu dia animada, feliz, empolgada, que isso vai te trazer benefícios no restante do teu dia inteiro. E quando você começar a implementar isso como hábito, como algo, um ritual mesmo, um ritual todo dia de manhã, isso vai te fazer falta. E vai não só te fazer falta, mas você vai perceber que certas coisas que você lidava com dificuldade, você passa a lidar com muita tranquilidade, com muita maestria, com leveza. Por quê? Porque essas atividades, elas vão te trazer isso, elas vão te trazer consciência, elas vão te trazer sentimentos bons, elas vão te fazer você se conectar com a tua melhor essência. É isso. A Lorena, assim, cheguei agora, perdi muito. Ih, Lorena, perdeu muito, mas fica tranquila que vai ficar salva a live. Então, as minhas orientações para vocês são: Nai, vai ficar salva. E digo mais, o que eu vou fazer com essa live? Eu vou deixar ela salva, vai ficar aqui no Instagram para sempre. Mas eu vou baixar essa live e vou subir no meu canal do YouTube e vou colocar no link secreto. Ou seja, quem tiver no meu grupo do Telegram, que o link tá, eu vou deixar na minha bio, tá? Quem tiver no meu grupo do Telegram vai receber por tempo determinado o link para assistir essa live no YouTube. Então, você vai conseguir, por exemplo, acelerar a live, acelerar o que eu tô falando, mas isso é por tempo determinado. Então, não deixa de assistir logo e de preferência, por exemplo, no YouTube, caso você queira, porque você vai poder assistir acelerado. Eu acho o YouTube muito mais tranquilo, muito mais gostoso, muito mais leve de ver vídeos do que no próprio Instagram. Porque quando você assiste live no Instagram, gravada, você fica impedida de fazer qualquer outra coisa com o seu celular. E apesar de que eu acho que esse assunto, toda live merece tua total atenção, às vezes a gente tá querendo consumir um conteúdo, mas não tem tanto tempo quanto gostaria, ou não tem tanta flexibilidade no momento. E aí, dessa forma, é melhor. Então, por saber que essa é uma necessidade minha, de às vezes precisar estar fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, mesmo sabendo que não é o ideal, fica essa sugestão. Então, vai lavar a louça, bota a live lá, mulher, e deixa um caderninho do lado, porque se você assistiu tudo, assiste de novo, porque tem muita informação importante, muita informação legal. Anota, aplica na tua vida, tá? Eu tô lendo todos os comentários de vocês aqui. Minha Carolzinha, um beijo, meu amor, linda. E Vangui também aqui sempre presente. Tô lendo aqui todos. Agora é a hora de vocês mandarem perguntas, tá? Eu vou dar algumas orientações aqui. A Nay Rocha, desesperada aqui. Salva essa live, por favor. Pode deixar, Nay. Então, entre no grupo do Telegram para ter acesso a esse link para assistir ela mais rápido, tá? Então, eu tenho algumas orientações para dar para vocês sobre como implementar essa rotina matinal. Mas antes, amanhã vai ter uma live de noite às 20h20. Então, se você estiver assistindo depois, ou então você que tá aqui agora, amanhã às 20h20 eu preparei um conteúdo. Se você gostou dessa live, a de amanhã tu vai ficar besta. Eu vou te dar, são quantas diretrizes? Eu vou te dar 5 diretrizes
do que você precisa fazer de diferente para que as tuas metas aconteçam. Então, eu vou te contar por que tuas metas nunca funcionam. E aí, eu vou te dizer por que as metas não funcionam e vou te dizer como fazer as tuas metas no ano de 2022 de fato funcionarem, de fato acontecerem. É a primeira vez que assisto sua live, eu amei, muito obrigada. Ai, de nada, Alicia, que bom ter você aqui. Então, venha amanhã às 20h20 a gente se encontra aqui pra falar sobre... Eu não vou nem botar por que tuas metas não funcionam. 5 diretrizes pra fazer suas metas de 2022 prosperarem, certo? Deixa eu botar aqui 5 diretrizes para sua meta prosperar. Ah, é muito melhor esse nome, né, não? O que vocês acham? É mais legal o nome? Por que suas metas não funcionam nunca? Ou 5 diretrizes para sua meta prosperar? Acho que é a segunda, né? 5 diretrizes para sua meta prosperar. É mais legal. Aí eu vou conversar isso com vocês, tá? Então, para finalizar, as recomendações que eu tenho para dar para vocês são as seguintes. Primeira coisa, eu já entendi a importância de fazer uma rotina matinal. Gostei das milhares... Este que o café ficou frio já, quer ver? Horrível! Horrível. A segunda, né? Pois é, vai ser a segunda mesmo. Então, 3 diretrizes, 3 coisas. Eu também vou deixar isso lá no grupo do Telegram, escrito pra vocês não esquecerem disso, tá? Então, entra lá no grupo do Telegram, porque eu vou deixar essas diretrizes lá. 3 coisas que você vai fazer pra implementar a sua rotina matinal, tá? Eu preciso acordar às 5 da manhã pra ter uma rotina matinal? Não. Lembra o que eu falei do livro Milagre da Manhã, que as pessoas distorceram? Que começou a galera a, inclusive, sacrificar o livro. Tinha uma galera aí sacrificando o livro, que o livro é uma bosta, porque o livro manda você acordar às 5 da manhã. Não, o livro não manda você acordar às 5 da manhã. Ele disse pra você acordar de 30 minutos a 1 hora mais cedo do que você habitualmente acorda. Isso não é nenhuma, alguma coisa estratosfericamente terrível. Não, isso dá pra acontecer. Então, a minha orientação é a mesma do livro. Acorde 30 minutos mais cedo. Não acorde 1 hora. Por quê? Porque é provável que 1 hora é muito tempo. Então, se você acorda todo dia, sei lá, já às 6 da manhã, acordar 5 horas vai ser muito desafiador. Acordar 5h30 já vai ser desafiador, mas acordar 5h30 já vai ser muito desafiador. Então, faça algo, faça a sua rotina da manhã, acorde um pouco mais cedo para não atrapalhar o resto do seu dia, mas não acorde muito mais cedo. Por quê? Dependendo do teu nível de persistência ou do quanto você consegue, de fato, implementar essas coisas, você talvez vá se frustrar por tentar acordar 1 hora mais cedo, vai conseguir nos primeiros 3 dias, depois não vai conseguir nunca mais. Então, é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai acordar meia hora mais cedo e você vai dormir meia hora mais cedo. Entendeu? Vai acordar meia hora mais cedo e vai dormir meia hora mais cedo. Aí um pause aqui nessa recomendação para responder uma pergunta que me fizeram no Instagram, que fazem muito nas caixinhas. Eu não consigo acordar cedo. Não consigo acordar às 6 da manhã, não consigo acordar às 7 da manhã, queria acordar às 5, não consigo. Deixa eu te falar. Que horas é que tu dorme? Vamos fazer uma matemática simples. O ideal, aí isso varia um pouco de ser humano para ser humano, é que a gente durma em torno de 8 horas por dia. Certo? Você precisa dormir, a gente tem necessidade de dormir. Assim como a gente come, a gente bebe água e a gente vai ao banheiro fazer xixi e cocô, a gente precisa dormir. É uma necessidade biológica. O ideal, as pessoas variam para ficarem satisfeitas de 8 a 6 horas. 8 a 6 horas é um tempo suficiente para que você descanse, para que você durma bem dormido, é um tempo suficiente. Menos que 6 horas, não importa se você é o Schwarzenegger, se você é a pessoa mais sensacional, incrível desse mundo, disciplinada. Se você dormir menos de 6 horas, você vai estar maltratando o seu corpo, você vai estar diminuindo o seu tempo de vida. É preciso que a gente durma no mínimo 6 horas por dia. O que a Carla disse aqui? A Ina tinha um sono complicado, lembro dessa frase, minha bebê, às 4 da manhã,
em diante acorda e fica comigo no peito na cama. Meu marido sai cedo do trabalho, eu coloco ela pra dormir só. Carla, tua filha tem quanto tempo de vida? Tua filha tem quanto tempo de vida? Me conta aí. Então, mesmo que você seja o Arnold Schwarzenegger ou a pessoa mais disciplinada do mundo, você precisa dormir entre 6 e 8 horas. Acabou. Se você quiser entender por que disso, faça suas próprias pesquisas, mas você precisa disso. Então, meu amor, se você tem o hábito de dormir 7 horas por noite e você quer dormir no mesmo horário de sempre e acordar mais cedo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, se você quer dormir, quer acordar mais cedo, durma mais cedo. Porque você já tem um reloginho biológico. E contra esse relógio biológico é desrespeitar a tua fisiologia. É desrespeitar a tua homeostase. É desrespeitar o bom funcionamento do teu corpo. Então, quando se diz que cada ser humano é diferente, não é à toa. É porque cada um tem necessidades diferentes. Então, é preciso que você, se quer acordar mais cedo, durma mais cedo. Ai, pô, isso é lógico. Não. O que eu vejo, a maioria das pessoas querendo acordar mais cedo e dormir no mesmo horário. Ai, mas é complicado. Aí já não é comigo. Você precisa de um pouquinho de persistência e determinação. E aí aquela coisa. Aí a gente vai entrar em outro assunto aqui, deixa pra lá. Mas basicamente isso sobre dormir, acordar cedo. Quer acordar mais cedo? Durma mais cedo. Combinado? Aí a primeira recomendação que eu dei pra vocês foi o quê? Acordar 30 minutos mais cedo, né? Pronto. Acordou 30 minutos mais cedo, dormiu 30 minutos mais cedo. Aí, quando terminar essa live aqui, você vai determinar 3 coisas, no máximo 3, que você quer experimentar pra desenvolver o seu ritual da manhã. Combinado? Então, determine 3 coisas. Pode ser o quê? Contemplação, oração, diário, livro, enfim. Determine essas 3 coisas que você vai experimentar. E a terceira recomendação é, faça isso por pelo menos um mês. Faça isso por pelo menos um mês. E se puder, vá anotando. Vá anotando suas sensações. Anote ao longo do dia, busque perceber. Eu peço para anotar porque isso traz mais consciência. Busque perceber qual é a influência disso no resto do teu dia. Se você orar, de fato, tá te deixando melhor, mais tranquila. Quais são os resultados que você tá tendo com esses novos comportamentos. Então, são essas orientações. Acabei dando 4 orientações, né? Acordar mais cedo, determine 3 coisas. Até eu me perdi aqui. Determine 3 coisas que você... Acorde 30 minutos mais cedo, durma 30 minutos mais cedo. Determine as 3 coisas e anote. Certo? São essas recomendações sobre como montar a rotina da manhã. E aí, uma recomendação extra é compartilha comigo. Me conta no direct. Eu respondo praticamente todos os directs que vocês me mandam. Respondo as caixinhas de perguntas, a grande maioria. Então me mandem, eu vou ter o maior prazer de responder. Eu tô aqui pra isso. Esse é meu objetivo. Tá bom? A gente tem live amanhã, 20h20, pra falar sobre 5 diretrizes. Eu vou te dar 5 diretrizes pra você fazer as suas metas prosperarem no ano de 2022. Agora deixa eu ver bem aqui. Agora podem arrochar nas perguntas aí, tá? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Cadê o comentário? A Carla disse assim: ela não dorme com meu marido por causa do peito mesmo. Fico agoniada com isso. Ou seja, a rotina da manhã, sem filhos, eu não consigo. Como driblar isso? Carla, eu vou te dar 2 opções. A primeira é parar de amamentar e fazer essa interrupção para que você durma. Essa é a primeira opção. A segunda opção é buscar se adaptar e a encontrar outras estratégias dentro dessas suas necessidades. Você tem um bebê. Essa fase do seu bebê não vai voltar nunca mais. Eu não sei por que motivos ela tem esse sono dessa maneira. O peito, ele cria a criança acaba criando esse vício mesmo. E é complicado de tirar. Te digo isso com mãe de 2 filhas que passou por isso. Muito pouco na primeira filha, mas bastante na segunda. Então, assim,
para que eu não dormia nada. Até os 8 meses de Catarina, eu não dormia simplesmente nada. Eu passava noites e noites em claro. E isso foi se tornando um hábito. Eu acho que por conta da resiliência que eu venho desenvolvendo cada vez mais, aprendi a tolerar aquilo e a interpretar quase como normal. Só que Catarina, com 8 meses de nascida, que eu via que a coisa não melhorava, só piorava, eu comecei a entrar em desespero. E aí eu comecei a buscar estratégias drásticas. Então eu basicamente virei pra Marcela e disse assim, ó, se tu não dividir comigo esse peso, eu vou quebrar. Eu vou morrer. Foi assim a conversa. Então, tua filha tem 1 ano e 3 meses, minha filha, 1 ano e 3 meses, eles já têm consciência do que é bom e do que é ruim. Pra eles, bom e do que é ruim. E ficar no teu peito é bom demais. Tua filha tem tudo que ela precisa. Então, assim, Jean, tu aconselha a parar de amamentar e desfazer esse vínculo? Não. Eu não aconselho. O que eu te aconselho é você buscar outras estratégias e principalmente trabalhar sua resiliência de que é um processo. Daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco vai passar. Mas, pra você não pirar, pra você não sair machucada, pra você, inclusive, não começar... Porque nós mães, quando a gente entra num efeito rebote, digamos assim, num burnout. Tem um burnout, né? Que é quando você trabalha loucamente. Digamos que tem o mardernaut. Eu tô criando aqui uma nova nomenclatura. Mardernaut. Que é quando a mãe chega no nível de cansaço extremo, que ela não sabe mais nem o que é ela, o que é vida. Eu sei o que é isso. Mas não deixa chegar a esse ponto. Então, o filho precisa da gente, amamentar é muito importante, mas se você perceber que isso tá indo além, que isso tá te gerando danos mesmos nocivos, você tá chegando no maternal, mulher, vai atrás de uma consultoria de sono, vai atrás de conversar seriamente com seu marido, atrás de alguém para te substituir. E vou te falar, qualquer uma das escolhas que você tiver, seja continuar assim, ser resiliente, ou mudar as estratégias, colocar teu marido, colocar uma terceira pessoa, ou parar de amamentar, qualquer um dos caminhos vai ser desafiador. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Qualquer um desses caminhos vai ser desafiador, porque nós estamos falando de uma mãe que ama seu filho e de um bebê que ama tudo isso. Então, teu filho é a pessoa que tá mais feliz no mundo com tudo isso. Então, vai ser desafiador. Aí a Daniela disse assim, Jean, eu ouvi sobre isso. Até a Adriana Santana foi muito criticada por isso, por estabelecer o horário de acordar para as 8 horas e não mais às 4 da manhã. Ela acordava, né, 4 da manhã. Ela foi uma das pessoas que propagou muito isso de acordar às 5 da manhã e tudo mais. Ela foi muito apedrejada e tal, porque isso bate no lugar nas pessoas de fracasso. A quem tá do outro lado e vê alguém fazer algo que ela gostaria, bate na pessoa como fracasso. Aí eu sou uma fracassada, porque eu não consigo acordar às 4 da manhã como fulana. Então eu vou destilar meu veneno aqui todinho em cima dela, toda a minha frustração eu vou destilar em cima dela. É desafiador. Mas não tem nada a ver com isso, não tem que bater aí. Se você não consegue acordar no horário que você gostaria, ou ter a disciplina, ou ter a consistência que o outro não tem, não significa que você seja alguém fracassada, uma culpada, alguém que não presta, que não tem valor nenhum. Nunca nessa vida, não significa nada disso. Só significa que tem algo que você ainda não sabe, que a outra pessoa sabe. Gente, existe um estigma de que eu sou superdotada, eu tenho poderes mágicos e você não tem. Isso não existe. Não existe isso, eu tenho poderes mágicos e você não tem. Eu nasci assim e você não tem. Não, minha filha. Não mesmo. O que a gente não compra, o que a gente não vem de fábrica, a gente compra ou desenvolve. Anota essa frase aí. Isso eu tinha pensado ontem. O que não vem de fábrica, a gente compra ou desenvolve. Vai ser meu lema agora. O que a gente não vem de fábrica, meu amor, a gente compra ou desenvolve, tá bom? Pra ficar mais fácil, posso seguir o roteiro do Livre Milagres amanhã? Aí eu vou ajustando as minhas necessidades? Pode sim, Daniele, pode sim. Mas
Se você não tem um hábito de fazer uma rotina matinal, ao contrário do que o autor do Milagre da Manhã te orienta a fazer 6 coisas, eu te oriento a fazer só 3. Não faça 6, faça só 3. Vai por mim. Faz a 3, depois de um mês fazendo 3 coisas, aí você bota mais uma, bota mais 2, tá? Pra evitar cair no lance da frustração. É muito fácil definir uma meta, definir algo desse tipo e cair na frustração. E aí você vai se sentir pior do que antes de você tentar. Então, para não cair na armadilha da frustração, não faça 6 coisas e não acorde 1 hora antes. Acorde só 30 minutos antes e faça 3 coisas no máximo. Combinado? Aí depois você vai aumentando. Adoro ela por isso. Ela dá a vara, ensina a pescar e diz vá. Sara, combinado. Uhul, me responde, Jean. Respondi. 2022 é o ano. Simbora, Sara. Bom dia, Jean. Como faço para entrar no grupo do Telegram? Eu deixei o link nos meus stories ontem, mas eu vou deixar ele na minha bio pra vocês, tá? Eu vou deixar na bio do Instagram. Ainda não tá lá, não. Eu vou deixar ainda. Ah, mulher, tu é maravilhosa. Ai, obrigada. O celular e TV realmente atrapalham o sono? Vi você falando algo sobre que leu em um livro. Sobre a higiene do sono. Isso aí dá uma outra live, mas atrapalha sim. Atrapalha sim. Por quê? Vou te adiantar aqui. O que acontece? Telas pretas, pois é. É muito estímulo. A luz do computador é uma luz artificial, é uma luz branca. Ela vai para uma parte do nosso cérebro que estimula muito. Então, 1 hora antes de você dormir, 2 horas, é o momento do seu cérebro entender o quê? Na verdade, quando o sol se põe, começa a se pôr, começa a escurecer, a tua pupila retrai, né? Ela dilata quando... Pupila? Retrai? Não, a pupila dilata. Ai, eu e minha dislexia. Eu que digo que tenho, né? Então, quando chega a noite, o teu corpo vai anoitecendo, ele vai entendendo que ali é a hora. Isso aí tu nasceu desse jeito, tá? Ele vai entendendo que é hora de você dormir, de você relaxar, é hora de você apagar. E o que as telas fazem, o celular, o computador, o Kindle, todas essas telas, o que elas fazem é enviar mensagem pro seu cérebro de estímulo. Ela estimula o seu cérebro a continuar funcionando, trabalhando. Então, se você tá na cama, tá mexendo no celular e resolve fechar o olho para dormir ou adormece com a televisão, o teu cérebro ele precisa de mais tempo para diminuir esses estímulos e você de fato entrar no sono profundo, você de fato começar a dormir. Sabe quando você dorme 12 horas e você acorda cansada, sentindo que parece que não dormiu nada? Ou que você tem uma noite de sono normal e acorda sentindo que não dormiu nada? Não é o corpo que precisa relaxar, gente. O nosso corpo, ele relaxa muito rápido. Ele relaxa muito rápido, muito rápido. Em comparação à mente, quem precisa de fato relaxar, de fato dormir, o consciente baixar e o inconsciente subir é a mente. Então, o sono, a gente tem que pensar no sono sempre pra mente, não só pro corpo. Se a mente relaxa, o corpo relaxa. Agora, se o corpo relaxa, a mente não necessariamente relaxa. Entendeu? Então, por isso que não é bom tela antes de dormir. Ela dorme bem. A questão é ao botar pra dormir e ao acordar. Depois que dorme é ótimo, vai direto. Mas 4 da manhã acorda pra amamentar, é difícil mesmo. Carla, talvez você precise de uma consultoria de sono pra alinhar algumas coisas, melhorar algumas coisas, tá bom? Sara disse assim, 1 ano e 5 meses eu desmamei a minha justamente por isso. Foi a melhor coisa pra nós 3. Gente, eu parei de amamentar a Nina também com 1 ano. Cara, o sono dela hoje ainda não é bom, mas antes era terrível. Foi a melhor coisa que eu fiz também. Eu sinto saudade de amamentar, é muito bom e tudo mais, mas hoje também foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eu não aconselho isso pra nenhuma mãe, porque é diferente de mãe pra mãe, sabe? Jean, como eu falei no direct, estou acordada desde 3 e pouco. Odeio que meu corpo faz isso. Fico lutando pra voltar a dormir, mas não consigo.
aqui na live tava cochilando. Mas não é o teu corpo que faz isso com você, é você que tá fazendo alguma coisa de errado com o teu corpo. O teu corpo, ele só tá respondendo aos estímulos que você tá dando. O nosso corpo, gente, ele não é o vilão. Ele não resolve acordar, ele não resolve não dormir, ou ele resolve dormir no horário errado. É você que tá dando estímulos errados, você tá fazendo alguma coisa aí que precisa ser ajustado pra conseguir voltar a dormir melhor. Mais alguma pergunta? Você vai estar aqui amanhã, vou às 20h20 da noite, às 20h20 da manhã, que não é, né, Jamile Paiva? Pelo amor de Deus. Às 20h20 amanhã a gente tem uma live. Meu primo, Kaique, um beijo, gatão, saudades. Te ouvir sempre é um aprendizado, eu amo. Giovana, minha aluna. Beijo, Gil. Live top, prima. Obrigada, amor. Gente, é isso. Amanhã a gente se encontra. Eu espero que vocês não levem tudo aqui que eu falei simplesmente como entrou por aqui e saiu por aqui. Apliquem. Do contrário, esses ensinamentos aqui não serviram de nada. Você perdeu 1 hora da sua vida. Tá bom? Um beijo e até amanhã. Na live 20h20. Não da manhã, da noite. Tchau.